Animações independentes. Obras essas que costumam contar uma história sobre algo que está acontecendo. E que essas obras, além de terem boas histórias e uma boa qualidade artística, conquistaram muita gente. Mas você conhece a obra House of Puzzle? Uma animação que, além de ter a estética dos anos 2000, possui uma história bem pesada. E que chega a ser até chocante de se ver. Eu confesso que eu não conhecia essa obra, e como essa animação possui uma estética semelhante às obras que eram presentes lá nos anos 2000, principalmente lá na Newgrounds, mas o diferencial dessa obra é que ela possui uma história meio sombria por trás, chegando ao ponto de deixar qualquer um com um certo desconforto. Então, eu vou comentar sobre essa obra com vocês, e sobre a história que ela apresenta. Então, vamos ao que interessa. Pra quem não sabe o que é a obra House of Puzzle, essa obra foi criada por um usuário chamado Jiggle Chunk, e ele apresenta como personagem principal um gato branco chamado Puzzle e um outro chamado Baiane, que é uma capa. O diferencial do House of Puzzle não só é a qualidade que lembra as animações em Flash da época, mas a história dele. O primeiro capítulo é intitulado Inverno com Puzzle e Baiane. A cena é sobre o Puzzle observando um pouco do inverno que está rolando, até essa cena acontecer. O capa puxa o Puzzle debaixo da neve. Confesso que eu tomei um leve susto com essa cena. Mas a cena volta ao normal, com eles brincando na neve e fazendo um boneco de neve. Com algumas outras coisas meio estranhas que acabam acontecendo. Até que de repente, eles avistam uma marca vermelha na neve. E qual a primeira coisa que o capa faz? Ele come a neve com essa marca vermelha, incentivando o Puzzle a fazer o mesmo. Que nojo! O que, além de deixar o Puzzle meio desconfortável, deixa o clima ainda mais estranho. Ainda mais que, segundo o clima presente, era Natal, com ele engolindo um enfeite e essa cena acaba rolando. A animação, apesar de ser bem simples, ela possui algo meio incerto, enquanto o grito, eu acho que não é algo meio aleatório, mas que algo realmente estranho está acontecendo, ainda mais que é evidente as marcas vermelhas na neve, embora não tenha muito contexto para dizer o que está acontecendo. Mas embora esse primeiro capítulo não dê para tirar muitas conclusões, é evidente que ele está querendo contar alguma coisa, mas as coisas só começam a ficar ainda mais desconfortáveis e perturbadoras com a próxima animação, A Casa do Puzzle. O início da animação começa meio estranho. Não só é uma introdução do Puzzle com ele limpando a casa, mas o que ele estava limpando se assemelhava com olhos. Já é um pouco perturbador essa questão, mas mesmo tentando limpar essas coisas, ela simplesmente não sumiu, como se fosse uma marca presente. A situação só vai ficando ainda mais preocupante por conta do jeito dele falar sobre essa sujeira. These things are really hard to remove, aren't they? Kind of really gross to me. I'd prefer if they're easier to clean, but yeah. O jeito que ele fala pode indicar não só uma sujeira difícil de eliminar, mas que algo ainda mais profundo está sujo e que deixa ele bem desconfortável. Mas isso fica pior quando ele bate o cabo da vassoura nessa coisa e o que tinha nele, líquido vermelho. São vários desses formatos peculiares e saindo esse líquido, até que o Baiane aparece. Depois de um susto, ele acorda e compensa com uma hiena, que é um doce lá das Filipinas. E o Puzzle acaba mostrando a sua casa, com o Baiane reparando nas manchas com as fitas de isolante. E logo depois, acaba saindo mais groselha debaixo da gaveta que o Puzzle tinha escondido as manchas. E o Baiane fala que na sua casa tem buracos assim, e que ele aprendeu a conviver com isso. E a resposta para isso, ele incentiva o Puzzle a tirar a gaveta onde está saindo essa groselha e que tem esses buracos. E logo em seguida, ele puxa um cano e isso acontece. Ele deixa uma gota desse líquido cair bem nesse olho, e a cena começa a ficar toda escura e sombria, com os mesmos olhos que foram vistos na casa do Puzzle, e surgindo uma mão meio realista nele.
a realidade volta. Embora ele tenha feito o ato e os olhos tenham sumido, as coisas tinham ficado bem, mas bem entre aspas, né? Já que no processo ele desmaia. Mas quando o Baiane tinha ido embora, ele tinha deixado o e isso indicou que, proposto lidar com essas questões dos buracos presentes, a solução seria praticar coisas contra si, literalmente isso. E esse primeiro capítulo é bem intrigante, ainda mais que durante esse episódio pisca algumas coisas bem peculiares. Tanto os olhos que passam bem rápido na tela, quanto a imagem do puzzle, ficando meio derretida. Sem contar que tem algumas palavras com um texto chamado Filipino Bai Baiyin, que é uma antiga escrita silábica. Eu até tentei decifrar essa frase, mas eu não consegui, e eu tive que ir pelos comentários. Esse texto traduzido diz assim: sempre é um bom momento para curar suas feridas. Isso indica que o puzzle possui feridas bem profundas e que só é revelado só mais pra frente. Agora o próximo capítulo é chamado Mess Room, com o puzzle deitado no chão, dizendo que era pra ele estar dormindo às 8 da noite, e ele não estava conseguindo, e já era 10 da noite. Só a expressão dele é nítido que algo está perturbando ele, e a solução que ele pensa pra talvez ficar cansado e cair no sono é limpar a casa, até que chegando à gaveta, ele vê uma foto dele com uma pessoa, que é ele quando era criança com a sua mãe no dia do seu aniversário, mas a expressão na foto dele indicava de desconforto, como se tivesse acontecido algo antes dessa foto. Mas na gaveta tinha umas coisas a mais, e que um deles é um tipo de gnomo que acaba correndo, sem muita explicação plausível sobre isso. Só que então ele começa a fazer a limpeza da sua casa, apesar dele ainda sentir desconforto dos buracos presentes. Mas depois que ele limpa a casa e fica todo um brinco, isso acaba não sendo bastante para fazer ele dormir. Então ele decide continuar limpando ainda mais, até ele chegar próximo desse buraco, e decide colocar o dedo nesse olho. Só que a gosma vermelha acaba entrando em contato com ele, deixando ele transtornado. Então, ele limpa o mais rápido possível, mas isso faz ele experimentar ainda mais essa sensação novamente. Ele acaba experimentando tanto que isso faz ele perder a sua sanidade, ao ponto de ele cobrir toda a parede com essa gosma vermelha, como se ele estivesse pintando a casa, indo bem mais a fundo nesses olhos, ao ponto de toda sua mão ficar completamente suja. Mas quando ele vai fazer a limpeza, ele não consegue. Mesmo ele tentando, a sujeira simplesmente não some, e isso acaba fazendo ele perder completamente a sua sanidade e ter alucinações, ao ponto de acabar surgindo baratas no ambiente, com uma mão realista querendo pegá-lo. Essa sensação acaba fazendo ele, passar mal e acabar soltando baratas, até que é visto uma figura preta, e a sua boca simplesmente some, e quando ele corre, aquela mesma mão acaba pegando ele e fazendo toques nele, e a cena corta com ele completamente assustado e abalado psicologicamente, e logo depois é avistada uma figura branca que tinha um formato parecido dele, o que poderia indicar que seria a sua mãe. Mas quando ele corre até essa figura, ela simplesmente desaparece, o que deixa o puzzle bastante abalado. E aquela mesma foto que o puzzle tinha visto, ele encontra novamente, e logo em seguida ele pega o do Baiane, e então ele faz atos contra si mesmo, o que logo em seguida faz ele voltar à realidade, e os buracos que eram presentes simplesmente sumiram, o que até foi eficaz. Mas será que isso realmente foi uma solução positiva? O que encerra esse capítulo. E vamos analisar algumas coisas desse capítulo. Esse capítulo apresenta algumas respostas sobre o que está acontecendo com essa animação. Não só porque o puzzle sente desconforto por não conseguir limpar os buracos, que na representação seria os olhos, mas o que esses olhos poderiam indicar. Ainda mais que tem algumas frases que piscam rapidamente, com a principal. Aquela figura preta que o puzzle viu indicava que era o seu pai, ou seja, alguma coisa sombria aconteceu entre o puzzle e o seu pai. Isso é mais evidente quando a boca dele simplesmente desaparece, com outra frase indicando: por favor, não me force a ir. Ou, por que você deixou ele fazer isso de qualquer forma? Por que você não fez nada? Enquanto as mãos poderiam indicar que na infância o puzzle tinha sido o que poderia explicado porque ele tentar limpar os buracos que tinham na sua casa e ele não conseguia. Ou seja, essa sujeira incomodava muito ele, ao ponto de ele se sentir completamente sujo e culpado dessa situação. E mesmo já um pouco mais crescido e morando sozinho, esse trauma ainda perseguia ele, como se ele estivesse sendo observado. Agora, aquela mesma figura branca que foi vista poderia indicar que era a sua mãe, como eu tinha comentado antes. Ele não conseguiu contar a verdade do que aconteceu pra ela, ou porque ela não estava próximo quando isso aconteceu,
esqueceu ou porque ele não tinha coragem, pelo medo do seu pai acabar fazendo algo pior contra ele. Aí por isso que ele optou por ficar em silêncio, sem saber o que fazer sobre isso. E isso acabou deixando um grande trauma na sua vida. E a única forma que ele encontrou para se sentir, entre aspas, bem consigo mesmo, é tentando limpar essa sujeira, mesmo não conseguindo muito avanço, e fazendo os atos contra si mesmo, como uma forma de amenizar o sofrimento que ele carrega dentro de si. E o último capítulo até o presente momento desse vídeo é o Godfather of Mount. Esse capítulo é do Baiane com ele andando em uma área verde, até que quando ele se aproxima de um tipo de colina no caminho, aparece um gnomo com um relógio, avisando para ele não pisar nessa colina novamente. A expressão do Baiane fica com um certo medo, mas volta ao normal, até ele avistar novamente essa mesma colina. Ficando com um certo receio, ele evita, mas ele acaba pisando em um outro logo à frente. Novamente esse mesmo gnomo acaba avisando para ele não pisar na colina, o que deixa ele ainda mais desconfortável. Mas quando ele vê essa colina novamente, no ato de fúria, ele chuta e esse círculo vai se repetindo e ficando cada vez mais perturbador, com os mesmos olhos que foram vistos lá na casa do Puzo, e com o ambiente ficando cada vez mais distorcido, até que ele avista uma flor. Com uma certa tristeza no olhar, ele acaba devorando essa flor, o que acaba fazendo sair gosma vermelha da sua boca. E logo em seguida, a cena fica escura, com um efeito sonoro que soa como uma Nakikita ko nagpapasensyahan pero hindi ka nakikinig. Ang gagawin ko sa'yo, nakabulis ka na ah. Kung sa'yo para magsanda ka. O Baiane estava com o braço machucado. Logo em seguida, a mesma coisa acontece, até essa cena rolar. É uma cena bem intrigante de ver, indicando que o Baiane estava passando por e que aquele gnomo apresentado foi transformado nisso aqui, que nem tem como saber o que é direito. E o Baiane acaba não resistindo a tudo isso, até ele soltar um grito e ficar inconsciente. Até surgir o mesmo gnomo e os seus clones, e levava até uma casa, colocando aí pra dormir. Com mais alguns textos dizendo: cure suas feridas rapidamente, estamos aqui pra cuidar de você. Mas logo depois a cena corta com o Baiane normal, seguindo um caminho mais tranquilo, até ele avistar ele mesmo ferido. Mas ele não dá importância e sobe as escadas e vai ver o céu estrelado. Mas essa coisa se levanta, se mostrando uma criatura impiedosa, e vai até ele mesmo e começa a gritar, culpando por ele ser um fracasso, até ele ir de base. E o capítulo se encerra assim. Esse capítulo é bem intrigante, ainda mais que ele é meio gráfico. A interpretação que eu posso tirar, segundo o Balric que eu analisei, é que as colinas que o Baiane encosta, na verdade são erros que ele acaba cometendo durante a sua vida. E esse gnomo que acaba surgindo quando ele pisa nas colinas, na verdade é o seu avô Nino, que acaba punindo ele. E a cada erro que o Baiane acaba cometendo, ele é punido cada vez mais, chegando ao ponto dessa punição se tornar uma física a ele. E não importava as ações que o Baiane fizesse, ou o que ele pudesse fazer para impedir, já que ele ia ser ainda mais punido com o passar do tempo, até chegar ao ponto onde ele acaba perdendo totalmente a sua inocência. E a flor que ele acaba acariciando representaria um pouco de felicidade que ele ainda tinha, só que por conta dos frequentes, ele acaba rejeitando em ordem de se proteger e se torna alguém mais agressivo. Então, tem duas versões do Baiane. Uma é onde o Baiane lida com o mundo sem julgamentos ou agressão que acontece e é mais feliz, enquanto a outra são os traumas que ele acabou convivendo, já que no final o Baiane acaba aceitando e finalizando com um pouco de esperança que ele ainda tinha com as coisas, se tornando alguém mais agressivo. E é assim que essa série até o presente momento se conclui. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. De verdade, eu não achei que essa série tinha uma lore tão pesada e complexa sobre o que quer apresentar. Deu um certo arrepio os trechos apresentados, mas eu achei bem fascinante a série. Intrigante, mas muito bom. E vamos ver como vai ser o caminho dos próximos capítulos e ver como que isso vai caminhar. Mas enquanto a você, o que você acha sobre essa animação? Qual a sua interpretação com essa história? Deixa a sua opinião abaixo. E esse roteiro foi um dos mais complexos de trabalhar, então eu espero que tenham curtido esse vídeo. Então, no mais é isso. Eu vejo vocês na próxima. Se cuidem, fique bem e até a próxima. Falou!